Oi, oi, pessoal, tudo ótimo? Boa noite. Gente, sensacional. Viram o vídeo? Que bacana. Realmente foi incrível. Uma boa noite a todos. Meu nome é Adriane Ostins. Estou passando aqui para falar um pouquinho do que foi nosso final de semana de liderança. É, em São Paulo foi realmente inacreditável, pessoas incríveis, o que a gente aprendeu, né? O que a gente pôde sair com energia, né? Eu estava ontem com um grupo de novos supervisores que eles queriam montar o plano de ação para chegar à GET. Então, isso é muito motivador, quando as pessoas saem de um evento querendo seguir o plano de crescer no plano de carreira, de construir royalties, e realmente isso é inacreditável. Então, o que eu queria passar aqui para vocês é um pouquinho do que esse evento foi para mim, né? Então, realmente foi muito motivador em todos os sentidos, né? Começando aqui pelo nosso casal de VIPs, Camilo Vela e Lucy Vela, né? Ele 40K, ela 15K, um casal que trabalha com dois contratos, né? Então, às vezes, a gente fica parando para pensar, né? Eu estou sozinho, como que eu vou fazer sem esposa, sem marido, né? Como que eu construo um negócio? Eles são um casal que fazem cada um o seu próprio negócio, os dois crescendo na Herbalife, e isso é muito motivador, o formato, a tranquilidade que eles têm para fazer o negócio, né? Para construir o negócio e crescer, e crescendo cada vez mais. Então, eu queria começar falando um pouquinho da minha doutora preferida, né? E desculpa, doutor Nathaniel, mas a Manu Maia, ela realmente foi maravilhosa, né? Ela fala dos produtos de uma maneira muito simples, né? Às vezes a gente pensa, puxa vida, um médico vai falar, né, todo rebuscado, mas a Manu, ela passa a informação a respeito dos produtos de uma maneira muito legal, passando muitas dicas. E o que eu mais gostei é o que às vezes a gente não dá importância, né? Porque às vezes as pessoas vêm com opiniões a respeito dos nossos produtos. E só aquele painel que dos certificados dos nossos produtos, aquilo é um tapa na cara para qualquer pessoa que venha questionar a qualidade dos produtos, né? Quem pode usar os produtos, né? E principalmente o ISO 7025, que ele é o que faz com que a Herbalife não precise estar em teste, né? Pode ver que a Herbalife nunca está no Fantástico testando qualquer produto, porque não precisa. Nossos produtos, ele tem esse ISO que garante a competência técnica dos produtos, a confiabilidade, a qualidade inquestionável, e isso é muito legal a gente saber e ter essa segurança com a gente, que a gente tem os melhores produtos, né? Então, não se preocupe em ter muita informação a respeito dos produtos, porque o que vai vender são os benefícios. Se você usa os produtos todos os dias, sente a diferença, você vai poder realmente falar com paixão e poder realmente ajudar as pessoas, né? E sempre ela colocando estudos científicos, eu acho que é muito legal isso, estudos científicos atualizados, que mostram que cada vez a comida está mais pobre em nutrientes, né? E cada vez mais as pessoas precisam suplementar, né? E isso é fantástico, porque a gente precisa ajudar quem? Todo mundo. A gente precisa só ouvir o que as pessoas querem, né? O que elas precisam, e a gente passar a informação dos produtos. Então, com certeza, né? Todo mundo aqui já sabe vender, já sabe sobre os produtos, né? E quem não sabe, procura informação para se aperfeiçoar. Mas, como o Camilo Vela fala, né? Aqui na Herbalife, a gente pode ser a Herbalife para pagar conta, e sem problema nenhum, você fazer a Herbalife para pagar conta, tá tudo bem, né? Mas a Herbalife também pode mudar a vida, e isso ele deixou bem claro, né? Que é o que ele passa para a equipe dele. Essa Herbalife que pode mudar a vida das pessoas, pode realizar os sonhos, né? E isso é o mais importante. E às vezes, né, tem pessoas que já têm bastante tempo de Herbalife e estão acomodadas,
né, acomodadas numa limitação autoimposta, né? E ela pode muito mais. Então, a gente ouviu nesse evento histórias de pessoas que estavam há muitos anos paradas e, de repente, deu o estalo, e de uma hora para outra ela começou a fazer acontecer, né? E, lógico, essa hora para outra não acontece só por um estalo de mágica, de dedo, né? Realmente acontece por uma determinação, a pessoa tomar a decisão de fazer acontecer. E como o Vinícius fala, as decisões são tomadas, né? As mudanças acontecem ou por repetição ou por um forte impacto emocional. E eu acho que foi isso que aconteceu nesse evento, né? A gente poder presenciar e se identificar com as histórias, né? Com os reconhecimentos, realmente foi algo bastante impactante, sem dúvida nenhuma, o melhor evento da minha vida, e realmente, se a gente puder passar um pouquinho aqui, vai valer a pena. E eu queria falar um pouquinho mais do Camilo Vela, em relação a essa despertar do novo distribuidor, né? Ele deixar bem claro as regras do jogo, né? Ele deixar bem claro para o novo distribuidor o que ele precisa fazer para realmente construir equipe, né? E para isso, a gente precisa, em primeiro lugar, ser essa pessoa que a gente quer. Quero ter um grupo, o que eu preciso fazer? Eu preciso ser a pessoa que eu quero ter no meu grupo, na minha equipe. E isso não é fácil, porque é fácil a gente criticar a pessoa que fica assistindo série, a pessoa que fica postergando, a pessoa que acha que está trabalhando muito e, no final das contas, a produção, o resultado é nulo, né? Então, é fácil a gente criticar as outras pessoas, mas e se a gente se tornar o distribuidor número um que eu quero ter na minha equipe, eu ser essa pessoa? E a mudança ela vai começar de dentro para fora. E no momento que a gente começa a fazer pequenos ajustes no nosso interior, isso reflete para o universo e as coisas começam a acontecer, né? Então, às vezes, são pequenos detalhes do tipo ser pontual, né? Aquela pessoa que sempre está atrasado, né? Marca um compromisso, está atrasado. Que imagem que essa pessoa vai ter para esse novo que está chegando, né? Então, são pequenos ajustes que a gente pode realmente se comprometer a fazer mudanças, organizar uma agenda da semana. Eu não sei se você faz a Herbalife em tempo total ou parcial, né? Mas, independente de qualquer forma, a gente tem que ter uma agenda planejada, né? Para a gente poder atingir os nossos resultados, né? Então, e, e o mais importante de tudo, se eu quero crescer, seguir o plano de carreira da Herbalife, eu preciso priorizar a Herbalife, priorizar o trabalho da Herbalife, né? Então, a gente está aqui para falar com pessoas a respeito dos produtos, a respeito do negócio. Então, se passa um dia, né, eu faço uma autoanálise. Quanto eu vendi de produto? Quantas pessoas eu falei sobre o negócio, eu cadastrei, né? E se o resultado for zero, em qualquer um dos dois lados, a gente precisa rever, a gente precisa colocar isso como meta, porque é a base, né? A base a gente está falando sobre os produtos, a base a gente está falando sobre o negócio todos os dias, né? E essa priorizar o trabalho, às vezes parece muito simples, mas é aquela data de aniversário, chega no final de semana, eu tenho um aniversário, tenho um evento da Herbalife. O que é o mais importante? Isso é pergunta que se faça, é a pessoa que vai te responder se ela está focada na Herbalife, no trabalho, no crescimento pessoal. E eu falo para vocês por experiência própria, é um pequeno período que você vai colocar a Herbalife em primeiro lugar. Então, essas pequenas decisões, às vezes ter que fazer um ajuste de calendário para comemorar o aniversário de um filho, né, de um familiar, né? E às vezes a gente vai acabar perdendo eventos também, casamentos, alguma coisa, porque a nossa prioridade
nesse momento, eu preciso crescer no plano de carreira justamente por quê? Porque eu tenho um motivo forte, um motivo de fazer a Herbalife do jeito que tem que ser, para realmente poder mudar a minha vida, né? O que o Camilo falou também em relação a pessoas que elas trabalham muito, mas resultado zero, né? É justamente aquelas pessoas que se preocupam com coisas que não agregam em nada, tipo fazer o melhor post, fazer a melhor mensagem para mandar para as pessoas, ter o espaço mais incrível das galáxias, sabe? Detalhes. E esquece de que o mais importante é produzir, é estar gerando contato, é estar falando com as pessoas o tempo todo. E para isso, o que ajuda muito, e eu achei muito legal da forma que ele colocou, é o desenvolvimento pessoal, né? Então, tem muita gente que às vezes trabalha e não está vendo resultado e ela não sabe o que fazer. E ela tem que se melhorar como pessoa. Aqui não tem como a gente crescer sem ser uma pessoa melhor, né? Em todos os sentidos, né? Dentro da casa, fora, a gente se melhorar a cada dia. Colocar a leitura de livro é muito importante. Vou citar alguns que ele falou muitos livros, mas alguns básicos aí: O Homem Mais Rico da Babilônia, O Segredo da Mente Milionária, 10x, Hábitos Atômicos, Como Fazer Amigos, Influenciar Pessoas. E não é só ler, é estudar esses livros. E para quem não gosta de ler, praticamente todos esses livros, eles têm audiobook, né? Então, enquanto você está cuidando do seu corpo na academia, ou meia hora por dia ali, você para ouvir o livro, alguém contando o livro para você, e é muito legal. Então, não desperdice essa questão do desenvolvimento pessoal, é importante isso acontecer junto. Então, ter esse hábito todo dia de estar ouvindo alguma coisa boa, né? Ele falou também dos áudios do Eduardo Salazar, e a gente está buscando se melhorar o tempo todo. Para a gente poder crescer a organização, a gente precisa ter um plano básico para apresentar o negócio no guardanapo, aquela apresentação de 5 minutos. Isso você precisa treinar. Então, ajustar, às vezes, com o teu upline, com o teu mentor, um plano no guardanapo para apresentar a Herbalife, o negócio da Herbalife de uma forma simples e atrativa, né? Então, isso, né, faz diferença para... quero falar com 10 pessoas do negócio, faz uma apresentação assim, aonde você estiver. Ali já mostra, né? E o que você promove? O sistema, o próximo evento, né? Então, você estar comprometido com o sistema, isso faz a diferença, né? Quando você sai de um STS, se você não sai com a credencial do próximo STS, você não está dizendo nem que você vai para o próximo STS. Então, esses compromissos. Se você não sai com o pacote do STS, você não está comprometido nem em trazer pessoas para o próximo. Então, estar comprometido é isso, é botar na frente, né, a cenoura para a gente poder correr atrás das pessoas que vão ser daqueles convites. Isso fez total diferença na minha vida, faz até hoje. Então, você estar conectado ao sistema, ao FSL, ao próximo evento, saber exatamente quantas pessoas você esteve nesse evento, quantas você vai estar no próximo, e estar trabalhando isso desde hoje, né? Então, desde o momento que acabou o evento, você já está com o plano de trazer mais pessoas, de fazer mais supervisores, né? E o que eu queria... E depois veio uma que me impactou bastante, a questão do Vinícius, né, fechando a tampa, né? O Camilo, ele colocou esses sonhos, essa questão de crescer na Herbalife, e o Vinícius mostrou o plano, né, de como construir royalties e bônus, né? Então, de uma maneira simples, o que a gente precisa? Ter supervisores, a gente estar fazendo supervisores, mas não basta só fazer supervisor, você precisa fazer supervisores que precisem comprar produtos todos os meses, supervisores ativos, e a gente precisa ensinar esse novo supervisor a como ele vai
ser ativo. E para isso, ele precisa ter uma máquina de fazer dinheiro, né? Uma máquina que possa realmente fazer com que ele tenha que comprar produto todo mês, que é uma máquina que ele precisa comprar produto todo mês, ele vai ter clientes, não só clientes, clientes repetidores. Então, essa piscina vai enchendo de prospectos e dessas pessoas que já estão consumindo o produto, elas são pessoas candidatas para o negócio, você se interessar pelo resultado da pessoa, né? Então, você precisa ser, em primeiro lugar, perito em gerar contato, em trazer mais pessoas, clientes repetidoras, e assim você vai ter a matéria-prima que você precisa para fazer novos supervisores. E o foco, qual é o foco? Eu ter na minha linha 10 supervisores ativos. E como eu faço 10 supervisores? Fazendo o primeiro, né? O primeiro e ensinando ele ao plano, né? Ele ensinar pessoas a chegar a supervisor, criar a sua máquina para girar produto e duplicar. E assim você vai fazendo o primeiro, segundo, terceiro, e a coisa vai acontecendo do jeito que tem que ser. Né? Então, realmente, muito, muito bacana, muito motivador. Eu queria falar do reconhecimento de Getty, que foi histórias incríveis, emocionantes. Foram essas histórias do reconhecimento de Getty que foi primordial para fazer com que esses novos supervisores eles queiram ter um plano de chegar à Getty. Então, muito obrigado por vocês terem aberto o coração, compartilhado a história. Foi realmente emocionante demais. Sem contar o painel de vendas, painel de recrutamento e tudo mais. E sem mais delongas, eu quero passar aqui para a Pri Forte compartilhar um pouquinho do ponto de vista dela. Obrigada, pessoal. Muito boa noite! Parabéns, Adri, em primeiro lugar, que alegria estar aqui, né? E boa noite a todos os presidentes que eu estou vendo aqui na sala, que inspiram a todos. A gente só está representando, porque não cabe todo mundo aqui. Então, ó, meus amigos, seus queridos presidentes, os milionários, a gente viu o vídeo, né? E é aquela coisa maravilhosa, né? Aquela coisa maravilhosa de lembrar da gente estar lá. E a gente aprende que realmente na Herbalife é um lugar de sentir. Eu lembro que eu ouvi uma vez da Nazaré, ela falava assim, nossa, Pri, se você vê as pessoas na minha organização, se você vê o nível da dificuldade das pessoas do Norte, você tem que anota essa frase, gente, a Herbalife, ela não tem explicação. Então, imagina a gente aqui tentando passar uma coisa que não tem explicação, porque é uma combinação de emoção também. Então, ficou aqui a minha parte, obviamente, que a gente não vai passar todo o FSL para vocês, bem que a gente queria, mas nem que a gente ficasse a semana inteira aqui, né, Mari? Eu, você e a Adri, a gente não conseguiria. Como que a gente se dividiu aqui? Eu vou falar um pouquinho da sexta-feira, tá? Eu vou falar um pouquinho dessa parte da liderança. E olha que incrível, né? Eu vou falar só do que eu senti, né? Porque eu não pude fazer nenhuma anotação. Eu fiquei só no sentido. Eu vou falar o que eu senti, mas assim, para mim, assim, é uma grande honra perceber, né, que assim, me sinto muito sortuda de fazer parte da Herbalife. É uma gratidão enorme. E eu acho que quando a gente vai falar de negócio, quando a gente vai falar de como a Mari ela vai ficar com a parte de passar o plano de trabalho, se você não tem essa gratidão enorme no seu peito, aquele orgulho de dizer eu sou da Herbalife, nem começa, né? Fala a verdade, como é que você vai falar do produto, do negócio? Então, aquela coisa genuína que você vai cultivando. Então, eu vou fazer 23 anos de Herbalife e para mim é um orgulho tão grande fazer parte dessa empresa. E eu me lembro, tá? Não é porque eu sou presidente, mas isso é uma verdade. Eu sempre tive tanta admiração que o meu sonho era ser presidente, não só pelos ganhos dos presidentes. Eu queria ser que nem esse, porque eu achava aquelas pessoas extraordinárias, maravilhosas. Então, isso tem a ver com a sexta-feira. E a sexta-feira é o evento de liderança. É o evento onde realmente lapida quem a gente é. Se você ouve os áudios do Jim Rohn, e ele tem tanto para falar, né? Para que as coisas melhorem, você tem que melhorar, para que as coisas mudem, você tem que mudar. Então, todo mundo que está aqui, se o seu sonho é realmente ser grande na Herbalife, anota bem grande aí no seu caderno, você merece, não é nem você precisa, você merece estar na próxima sexta-feira do final de semana de liderança.
Você merece estar lá ouvindo o que foi esse presente. Gente, eu não sei nem explicar quem estava lá na sexta-feira. Fala a verdade, gente. Fala a verdade, como é que foi você poder ter esse tipo de lapidação, né? Que é trabalhar mais duro na gente mesmo, né, do que nos outros. E quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, gente, dá uma impressão que ele é teoria, é entender mais, é saber mais, e não tem nada a ver com isso. Você, quando você sabe mais, você toma decisões melhores, você faz melhores escolhas, e com melhores escolhas, você tem melhores resultados, e com melhores resultados, você muda a sua vida. Como a Adri muito bem falou agora, que você precisa se planejar para você ter a sua agenda, né? Quando for aniversário, não tinha nada, ó, tô arrepiada, nada mais poderoso do que ver na prática. O maior cheque da sala, que era o Camilo Vela, estava lá no dia do aniversário dele. E o segundo maior cheque, que era a Riane, estava lá no dia do aniversário dela, que foi domingo. Então, aqui a gente mostra na prática o que são verdadeiramente os líderes. Então, realmente, assim, ninguém falou para você excluir as pessoas, a família, etc., mas é aquilo que a gente falou, você marca uma comemoração, você pode fazer num outro dia. E essa parte toda do desenvolvimento pessoal, ela é um compromisso nosso como líder, né? Nós, como disse o Camilo Vela, como o Cristiano Ronaldo da nossa organização. Você acha que o Cristiano Ronaldo falta em algum treino? Você acha que o Cristiano Ronaldo não chega mais cedo, não é o que treina melhor, não é o que fica até mais tarde, não é o que vai embora mais cedo, que já não vê hora de ir embora. Pessoas extraordinárias, elas têm atitude extraordinária. E a fórmula do sucesso a fórmula do sucesso invertida é quando o cara fala: se eu tivesse, eu teria, eu seria. A forma do sucesso é primeiro ter, para depois fazer, para depois, ser, para depois fazer e depois ter. E é esse ser que a gente tem que trabalhar diariamente, realmente foi um presente, né? É claro que foram horas desse evento de liderança, foi uma tarde inteira, foi espetacular, mas nessa sessão específica, ele tratou muito forte a pirâmide, que é a pirâmide de Maslow. Para quem não sabe, a pirâmide de Maslow, que ela trata 5 pilares principais, é onde você se torna um ser humano normal, porque sem essas coisas básicas, fica muito difícil você ir além. Eu vou falar bem rapidinho delas, porque a partir delas a gente pode ir para os finalmente, né? Que é o quê? A parte fisiológica. Quando você está com fome, quando você está com sede, quando você tem escassez de descanso, você não consegue nem o básico, a sua cabeça só pensa nisso. É muito difícil que você consiga, né? Quem concorda comigo, pensar em sonhos quando você não tem o básico. Você só pensa nisso. Então, você precisa fazer alguns ajustes principais e não necessariamente só você, porque se você entrou aqui, você é um líder, parabéns por estar aqui. Eu estou vendo gente do Brasil inteiro, de outros finais de semana de liderança, estou vendo gente aqui do Nordeste, que são grandes líderes. Mas pense que você vai colocar uma pessoa nova, que você está louco para ajudar aquela pessoa a crescer. E se ela não conseguir resolver o básico dela, nada funciona. Então, essa foi uma grande dica do Camilo, né? De quando você fizer aquela primeira sentada, depois que o distribuidor cadastra, que você senta com ele ali no 1 a 1, no seu escritório, ou na casa dele, ou no seu espaço, eu não sei, de você saber quanto que ele precisa ganhar para sobreviver. E a partir daí, porque às vezes a pessoa, vamos virar guest e tal, e na ansiedade de querer ajudar, às vezes esquece desse detalhe, né? Então, se vocês quiserem anotar rapidamente, não vou delongar sobre os 5 pontos, mas o primeiro é o fisiológico, o segundo é a segurança, né? A pessoa que ela está aqui desesperada, não sabe o que vai acontecer, ela vai perder a casa, o que vai acontecer, ela fica com aquilo na cabeça. O terceiro é o nível social, que é aquela sensação de pertencimento, amor, vínculos, que no nosso caso da Herbalife a gente tem isso no sistema, né? Aqui faz parte da sobrevivência. Quem aqui nunca ouviu na Herbalife que a pessoa morre fora do sistema? Não tem aquela combinação, não entende a Herbalife, né? Não sabe o que vai ter. Então, precisa estar próximo e se apoiar. E depois é a parte da estima, e depois é a parte simplesmente de você ter um propósito, de você ter algo maior. Mas aqui, assim, eu vou exemplificar vou dar uma dica para vocês, uma sugestão para quem assiste meus treinamentos. Eu já dei essa sugestão muitas vezes.
existe é tipo um reality show no YouTube, e ele chama 90 Dias para Ser Milionário. E aí eles pegam bilionários do mundo todo, inclusive o Cardona, né, que é o escritor do livro 10X, um deles, e deixa eles 90 dias para, do zero, eles se tornarem milionários, pelo menos construir um negócio milionário. Sendo que, para isso, eles não podem ter nenhum dinheiro, então deixam eles, eu não me lembro agora se é $200, gente, se for alguém digita aqui para mim se é isso. Eles ficam com, acho que, $200 no bolso, largam eles numa cidade pequena que ninguém conheça eles, e tiram toda a lista de contatos. Eles dão um carro velho com um tanque cheio, um celular com nenhum contato e $200 no bolso. E faz com que eles tenham 90 dias para ficar milionário. E isso é a prova total de que eles entendem do que o Camilo falou no primeiro dia, que a primeira coisa que eles fazem não é construir um negócio milionário. Mesmo eles sendo milionários, a primeira coisa que eles fazem é descobrir como eles vão sobreviver. Eles, às vezes, arrumam um emprego pequeno, uma renda menor, eles descobrem onde eles vão morar, onde eles vão comer, para a cabeça ficar tranquila, num lugar seguro, para, a partir daí, eles construírem um negócio grande. Ou seja, se até os grandes pensam nisso, vamos ver se nossos detalhes ali da nossa sobrevivência está forte, porque assim a gente consegue construir um negócio enorme. Então, essa realmente, para mim, era uma coisa que eu fiquei simplesmente, me senti extraordinária, e fico muito feliz, porque a Herbalife resolve nossa primeira questão, que é a saúde. Com esses produtos, gente, a gente já muda do dia para a noite, não é? Energia, etc. e tal. Lembrando que, falando dos produtos, como muito bem falou a Manu, e como muito bem enfatizou o Camilo, e como a gente já ouviu muitas vezes Ritinha, nossa amiga maravilhosa, falando, energético é um mercado que cresce muito, mas o nosso produto tem que lembrar de falar dos benefícios, não esqueçam isso, porque energético por energético, né? A pessoa pode falar, mas enfim. E a partir daí, realmente, tudo flui. Então, para a gente poder ir para o próximo, que eu realmente acho que para a gente recrutar, para a gente poder fazer acontecer, realmente tudo é transferência de energia, eu convido vocês a pegar toda essa primeira parte que a Adri passou para vocês, muito bem passada, para todo mundo que estava na FSL e veio com aquelas inspirações e viu que tudo é possível quando você faz acontecer, divida a sua vida do jeito que você puder. Eu mostro aqui que a Herbalife mais transformou a minha vida, que ela deu oportunidade para que eu possa dividir meu tempo. E as pessoas, elas não querem só o dinheiro, elas querem saber o que fazer com o dinheiro, porque tempo é dinheiro. Você conseguir, né? Eu me realizo como esposa, como mãe, como empreendedora, aprendi a cuidar de mim, e isso não tem preço. E nós aqui, como presidentes, mostrando isso para vocês, não éramos assim, né? Eu era uma pessoa acima do peso, gordinha, com a minha autoestima extremamente baixa, e realmente onde tudo aconteceu é quando a gente toma a decisão de fazer acontecer a partir das nossas melhores escolhas. E eu nunca vou esquecer, antes de mostrar o que foram os últimos 5 minutos para vocês, quando eu vi uma tela parecida com essa, tá? Vocês estão vendo? Era um avião também, tá? Era um avião também, e me deu uma coisinha dentro de mim no coração. E aí me foi apresentada uma grande promoção com a Filosofia VIP, onde foi feita uma promoção para a Disney, né? Na época eu era equipe de milionários, tem presidente upline no sistema, e eu tomei a decisão e na época o sistema também era menor, então o sistema não pagava nem para uma pessoa ou para a segunda. Ou você tomava, se não fosse do sistema, né? Então, ou você ganhava do seu presidente, né, a promoção, ou se você não tivesse ninguém, você pagava. E aí a gente tomou a decisão de que a gente ia se qualificar para poder pagar a viagem da Disney, e foi a melhor decisão que eu e o Lucas a gente tomou. A gente tomou a decisão, a gente se qualificou, a gente pagou, a gente foi para a Disney, e depois de ter feito essa qualificação, a gente se qualificou como membro internacional da equipe de presidentes. Então, tome sua decisão, porque como a gente muito bem ouviu no evento, eu vou até fazer uma correção, desculpa, vocês falaram, o seu PIN de Get está na Europa, eu vou fazer um upgrade para essa frase que a gente ouviu no evento, o seu próximo PIN está na Europa, porque talvez seja o PIN de Get, mas talvez seja o PIN de milionário, e talvez seja o PIN de presidente, eu não sei que nível você está, se você está quase lá, temos tantos amigos que a gente não vê a hora de sentarem com a gente na equipe de presidentes que estão chegando, e outros que também são Get e podem estar com uma equipe de milionários. Então, compre essa promoção primeiro no seu coração,
e depois vá para o plano de ação. Então, vamos lá, né? Esses foram os últimos 5 minutos do nosso final de semana de liderança, uma viagem internacional, né? Totalmente paga para quem fizer a qualificação e tiver o pacote do final de semana de liderança e para uma pessoa. Essas são as regras, tá? Não esqueçam delas. Então, impressionante. Anota para você a qualificação, só decide que quando você decide, você pode fazer acontecer. Você tem 1 ano para se qualificar, 1 ano é muito tempo. Então, gente, vamos lá. Se você é um supervisor, para você ganhar, você tem que fazer um PIN 3 pedras. Se você é uma equipe mundial, são 4 pedras. Se você é um GET, são 5 pedras. Se você é uma equipe de milionários, são... Ai, meu Deus, eu falei 2, 4, 6, 8 pedras. E se você é uma equipe de presidentes, 10 pedras para você ganhar. Na época, eu tinha que fazer as 8 pedras para ser equipe, 10 pedras para ser equipe de presidentes. Não tinha uma outra opção. Mas agora a gente tem a qualificação alternativa, que ela é sensacional. Em 1 ano, qualquer um de qualquer PIN, no período, qualificar 3 supervisores ativos novos e você está totalmente qualificado para uma viagem incrível, né? E a gente tem aqui os períodos de qualificação: janeiro, fevereiro, março e abril, ou maio, junho, julho, agosto, ou setembro, outubro, novembro e dezembro. Ou seja, se você não tem nenhum supervisor ainda, é meio difícil, para não dizer impossível, nem com muita boa vontade, que você vá fazer a sua qualificação no primeiro período. Porém, se você fizer a sua construção massiva com um plano de trabalho que a Mari vai passar para vocês, é totalmente possível que até o último período você possa estar qualificado. A gente já viu muitas pessoas se qualificando, e mesmo se não fosse para viajar para lugar nenhum, não sei se vocês concordam comigo, só de trocar de PIN já valeria tudo, porque com o cheque do seu próximo PIN, você vai poder fazer muitas viagens. Mas não, além de tudo, você vai ganhar, e nós vamos para a Europa. A gente votou várias opções, as pessoas todas animadas. A gente viu que deu um certo frisson pela Grécia, né? Não sei muito bem onde vai ser, mas enfim, ou vai ser Grécia, ou vai ser Itália, ou vai ser França, eu não sei, mas eu sei de uma coisa: os meus melhores amigos eu tenho dentro da Herbalife, porque é incrível como a gente constrói amizades fortes quando a gente se qualifica para as viagens da Herbalife, né? Então é incrível só de você estar perto dessas pessoas, porque o poder da associação é uma coisa incrível, o meio ambiente é muito mais forte que a sua força de vontade, e perto dos melhores que se qualificam e que crescem. Então eu não perderia por nada e tomaria a decisão agora, porque as pessoas que vão se qualificar para a viagem, verdade ou não, gente, são aquelas que vão decidir. Você primeiro decide e depois você se qualifica, tá? Então, essa promoção, dá um print aqui, coloca pela sua casa, olha toda hora, a tela do seu celular, para você colocar como um foco, como uma grande meta de conquista, para você construir um novo negócio, e vai ser demais. E falando em construção de negócio, eu sempre aprendi dentro da Herbalife que quem ganha mais dinheiro na Herbalife é quem tem mais pessoas, é a pessoa que tem mais pessoas dentro da sala, né? Quem é que ganha mais dinheiro no final de semana de liderança desse final de semana, né? O VIP não conta, porque o VIP ele não é do nosso FSL, né? O maior cheque da nossa sala, por enquanto, é o Vinícius. É o maior cheque. Quem era o top número 1 de pessoas na sala? O Vinícius. E assim é para o STS, para HUM, para onde for. Então, se você quiser crescer, o seu foco maior, e se você, obviamente, quiser participar da viagem das férias, você precisa ter os supervisores, que vão chegar muito entusiasmados no FSL de outubro. Tem muito tempo até lá, a gente ainda está em fevereiro, né? E vai ser em São Caetano, do dia 16 ao 18 de outubro, no Samir, que a gente já esteve lá, aquela sala linda, com aquele lustre maravilhoso, as fotos ficam incríveis, né? E temos todos os presidentes confirmados, uma constelação para quem viu a entrada de presidentes, né? Em IDs, tá? Só para vocês saberem que em IDs, nós somos em 35 IDs de membros internacionais da equipe de presidentes, entre presidentes, presidentes executivos, presidentes... 15K, não tá passando minha tela, mas enfim, tá quase acabando aqui, se der um tilt.
Ela deu uma travada entre isso, presidente 15K, presidente 20K, e aqui estão nossos convidados especiais. A gente vai ter o Igor Carvalho, nosso diretor executivo da Herbalife Brasil, Chile e Paraguai. O Igor está internacional agora, hein, gente? Doutor Nathaniel Vilniski, nosso médico nutrólogo. Eu gosto muito, como muito bem foi enfatizado aqui pela Adri, das palestras de produtos que nós temos de supervisores para cima, porque são outro tipo de palestra. E como falou o doutor Camilo Vela, a gente tem que ter esse conhecimento para passar essa segurança para as pessoas. Então, é muito bom quando a gente tem esse nível de palestras, né? Vai ser demais. O nosso número 1 do Brasil, 30K, 2 diamantes, Vinícius Copo Júnior, que vai ser ali um dos nossos VIPs, que é o nosso VIP nacional, e o nosso VIP internacional. Ela é a melhor VIP, e não é porque é nossa, tá? Ela é considerada atualmente, continua sendo a melhor VIP da Herbalife. Ela já veio, mas uma vez é bom, uma é bom, uma é pouco, duas é bom e três é demais, né? Eu vi ela a primeira vez naquele treinamento da Colômbia e foi incrível. Depois ela veio ser nossa VIP no Brasil, nos emocionou e foi maravilhoso. E agora, gente, para a gente pegar os detalhes, ela continua em crescimento, ela continua num momento incrível, uma líder, mulher, com uma história forte, membro da equipe Chairman 50K, diretamente do México, Angélica Cruz. E eu agora louca para estar dentro de uma sala de evento para tocar a musiquinha da Mulher Maravilha, né? Aqui é estranho do Zoom, é isso, né? Não tem a música e as palmas, mas eu sei que aí na casa de vocês estão imaginando a musiquinha da Angélica e também estão cantando a música. E é isso, gente. Promoções incríveis no final de semana de liderança. Hoje, para a gente não se alongar, tá? Veja, a Herbalife tem lançamentos da Herbalife dos dólares, então estejam lá para ver, acompanhar, promoções, né? A gente, líder que é líder, vai atrás. Então é isso. E agora vem a melhor parte, porque agora vocês já ficaram animados, pensando, já vou sair correndo, mas eu faço o quê? Eu vou por onde? Por onde eu começo? Por onde eu começo, hein, Mário? Por onde eu começo? Agora vocês vão pegar o plano de ação e nem que você não estava no FSL, só segue tudo que ela vai falar, coloque em prática, porque a Herbalife é simples, é mágico e divertido. Eu me lembro dela, não sei se ela vai lembrar, eu lembro dela equipe mundial, num treinamento em São Paulo, muito tempo atrás do Plano Total. E eu me lembro o quanto ela cresceu, se desenvolveu, que mulher maravilhosa. Ela é produto do produto do produto do produto e produto do desenvolvimento pessoal. Uma pessoa que eu admiro muito, maior orgulho de chamar ela de minha amiga. Então, gente, vamos receber para falar do plano de ação. Todo mundo papel e caneta na mão para anotar tudo que você vai fazer agora para trocar de PIN. Diretamente de São Paulo, minha amiga, membro da equipe de presidentes 20K, Mariana Menberg. Ei, pessoal, boa noite! Boa noite para todo mundo! Nossa, Mari, eu tô com saudade! Ô, Mário, eu só esqueci de falar que eu vou pôr, então, no final do seu final, o QR Code para quem quer pegar o pacote de convite para participar das promoções. Exato. Mas pode ser a última coisa. Já dei mandamento para você. Toca a barca. Perfeito. Né? Isso, aliás, é uma das coisas mais importantes, né? Porque, pô, como é que eu vou? Imagina, eu me qualifiquei para ir para a Grécia, para a Espanha, para a Itália, sei lá para onde. Me qualifiquei. Se eu não tenho meu pacote de convite, não vou. Então, assim, não tem como, né? Não tem como. Ou então, puxa, Mari, ainda nem me vi ali na Grécia e tal, mas eu quero fazer, eu quero mudar. A primeira coisa, a gente tem que estar lá no próximo final de semana de liderança. E eu tenho, Pri, engraçado, vou até pedir licença aqui, vou colocar aqui, acho que fica mais fácil da gente se ver. Eu tenho muita experiência, mas muita experiência mesmo, em pegar pacote do final de semana de liderança e do STS e não levar ninguém. Se você tá preocupado com isso, pode falar. Eu tenho provavelmente mais experiência do que você. Eu não sei quantos pacotes eu comprei e eu não levei ninguém. Mas olha só, eu não saí da sala. Eu continuei na sala. Eu continuei nos finais de semana de liderança. Até que chegou um momento que eu encontrei um método de operação que funcionava para mim. E eu mergulhei naquilo ali. E eu trabalhei. E em 2 anos eu me qualifiquei para a equipe de presidentes. Isso é para todo mundo aqui entender
que é um jogo, cara, pode ser valeu a pena pegar o convite, pegar o pacote de convite todos esses anos e não levar ninguém? Eu garanto para vocês que valeu. Porque hoje eu sou membro da equipe de presidentes e tenho o maior orgulho de estar falando aqui com vocês. Agora, vamos lá, pessoal. Me deram hoje de manhã, recebi uma ligação, Vinícius Copo. Quando o Vinícius te liga, a gente para tudo e atende, certo? Um cara que você admira, amigo seu, o maior cheque do Brasil, de presidente, né? Porque não estamos contando o do Pedro e da Ju, da Helena Klein, né? Mas o maior cheque, a gente atende. E ele me deu uma tarefa. No último STS aqui em São Paulo, eu fui a VIP. E aí, doutora Mariana, começou assim, doutora Mariana, tem uma tarefa para você. E aí, no último STS de São Paulo, eu fui a VIP e quem me conhece sabe, eu gosto muito de me preparar para qualquer coisa que eu vou fazer, principalmente quando é palestra. Então, quando é palestra, eu paro tudo, eu estudo, eu escrevo, eu venho toda scriptada. Tá aqui na minha frente, inclusive. E aí ele falou que assim, que é uma coisa que eu concordo, que é maravilhoso o que a gente viveu. É incrível o que a gente viveu no final de semana de liderança. Eu chorei quando os Guedes subiram lá no palco. E assim, imagina um momento maravilhoso. 3 novos contatos de Guedes só no nosso final de semana de liderança. Fora todos os outros qualificados dos outros estados. Então é um novo momento que a gente está vivendo e é maravilhoso. E assim, a gente se emociona, a gente encontra amigos queridos que a gente não vê, a gente se inspira em tudo lá. Só que a motivação é que nem banho, pessoal. A gente precisa de tomar banho todo dia, senão passa, vence, né? Então, amanhã, hoje, a vida vai tentar puxar a gente de volta para o nível que a gente. Bom, gente, enquanto a Mari não volta, porque ela vai voltar aqui para vocês daqui a alguns poucos minutos, tá? Provavelmente ela vai sair, ela vai voltar. Só recapitulando, no final que a Mari terminar, eu vou colocar o QR Code do pacote dos convites. Tem prazos e datas, tá? Então a gente vai abrir para essa semana aqui, para todo mundo que não estava ter a oportunidade de comprar o pacote. Cris, me perdoa, eu também estudei a minha colinha e eu vi uma última tela 2 vezes, então eu achei que você viu, né, que a minha tela tinha acabado, e na verdade a gente tem promoções no final de semana de liderança, que inclui jantar de gala, poupar, e a última tela era igual, então enquanto a Mari não entra, tá na sequência aqui a minha tela, parece que foi combinado, né, só para a gente continuar e não perder nada, então, ó, promoções do final de semana de liderança. Nós vamos ter nossa noite de gala. Eu amo noite de gala para tirar foto. Depois a gente recruta as pessoas. É o momento de a gente fazer uma comemoração. Então, são 3 meses consecutivos de 5 mil pontos de janeiro, ou seja, a setembro. Janeiro valeu também, tá? Janeiro a setembro, em 3 meses consecutivos de todo esse período, você faz 3 de 5 mil pontos e você está totalmente qualificada. Mas pediram muito, a gente tem uma qualificação especial. Adorei essa qualificação, porque apesar de menos pontos, ela é construtora de negócios, e a promoção ela é a seguinte: um supervisor pode chega à equipe mundial, ele já está totalmente qualificado. Se esse mês de fevereiro foi o último mês da qualificação, ele já vinha fazendo os 3 de 2,5 e esse é o último 2,5, também, tá? Não é começar agora. Finalizou a qualificação, ele já ganha. E a qualificação número 2, olha que bacana, para todo mundo, todos os PINs, se você fizer 4 meses consecutivos de 2,5, de janeiro a setembro, mais 3 novos supervisores no seu volume pessoal, tá? E linha, conta também, se for novos, tá? Você tá totalmente qualificado, é no volume pessoal. Então, gente, que promoção! Construtora de negócio. É lógico que para você ganhar esta promoção da noite de gala, você precisa ter o pacote. Esse é o preço de um convite, 297, mas a gente quer falar sobre o pacote, tá? Que você pode pagar em até 6 vezes no cartão 6 vezes de 180 no cartão,
você ainda ganha 2 pulseiras de mentoria com a VIP, que vai ser simplesmente extraordinário. E aqui está na tela o QR. Vamos colocar o QR Code nos grupos também, caso não dê tempo, para a gente poder continuar e ir para o plano de ação com a Mari, certo? Então, aqui, ó, mais uma vez, para recapitular, o foco de todo mundo aqui que quer crescer, estar 100% qualificado para a sessão de liderança e tabuladores da sexta-feira. Então, coloque isso como meta para você crescer, tá bom? E realmente vai ser demais. Para qualificar para a sessão de liderança, 3 meses de 2,5 ou 1 mês de 5.000, de janeiro até setembro você está totalmente qualificado. E, claro, todos os tabuladores já estão qualificados automaticamente. Certo, pessoal? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Mari, você voltou, Mari? Voltei, gente. A chuva Tá que vendo? Eu tentou me falei, foi combinado. Ela derrubar. saiu, eu terminei de fazer o final e agora a Mari continua na sequência. Pronto. Bora, 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 bora. Aqui tá chovendo aqui em São Paulo, acabou a luz aqui de casa, então eu tô conectada aqui no acesso pessoal do iPhone, porque aonde há vontade, há um caminho, gente. A gente dá o nosso jeito. Se tem uma pessoa que é resiliente, é distribuidor da Herbalife. A gente dá o nosso jeito. Bom, pessoal, desculpa, obviamente não estava no script, né? Então, vamos lá. Mas foi muito bom que deu pra gente ver aí todas as promoções, jantar de gala e tudo mais. Então, galera, voltando ao ponto, né? Então, a motivação faz a gente começar, só que é um plano que faz a gente chegar até presidente. Sem plano, esse evento foi só um evento. Sem plano, esse evento foi só. É parte de uma pedra no seu castelo? Sim, sem dúvida nenhuma. Você adquiriu conhecimento, mas agora é a hora da gente colocar em prática. O evento ele termina 72 horas depois que toca o último Simply the Best. Vocês sabiam? 72 horas depois acabou a energia, acabou a motivação, os ladrões de sonhos já vieram, já levaram os teus sonhos embora e você tá ali de novo pensando: será que eu vou um dia na minha vida me qualificar para um PIN da equipe tabuladora? Será que eu vou um dia qualificar presidente? A minha resposta é: se você tiver um plano, sim, você vai. Sim. Só que para mudar de nível, pessoal, a gente tem que ter algumas coisas bem claras, tá bom? Eu vou passar para vocês um plano baseado numa metodologia de produtividade chamado DRD. Esse plano foi o que eu passei no STS aqui de São Paulo, é o que eu uso pessoalmente e ensino para a minha equipe. Inclusive, recentemente a gente fez um treinamento extenso sobre isso e com vários líderes da minha equipe, eu estou sentando e desenhando o DRD junto com eles, tá bom? Então, primeira parte pra gente, primeira coisa que eu tenho que cuidar para eu não deixar o final de semana de liderança ser só mais um evento, é eu ter uma meta clara. Qual é a sua meta? Coloca aí, qual o teu próximo PIN? Qual é a sua meta esse ano? E vou falar uma coisa para vocês. Sabe qual que é a minha meta e do Henrique esse ano e todos os anos e daqui para todos os anos? Posso ter certeza também de afirmar para vocês? 500 pontos de royalties novos na minha primeira linha. 500 pontos de royalty novos. Sabe por quê? 500 pontos de royalty. Ah, mas Mari, você é presidente. Ah, o Henrique é presidente 20K. E o nosso plano continua sendo esse. A nossa meta é nos qualificar 500 pontos de royalty novos todos os anos. Porque se eu consigo fazer isso todos os anos, eu tenho gente nova, eu tenho sangue novo, meu negócio continua, meu negócio vai ficar aquecido. Então, essa eu compartilho com vocês a minha meta, mas qual que é a sua meta? Ah, é para a Europa? É mudar de PIN? É me qualificar a equipe mundial ativo? Não sei, coloquem aí, faz a reflexão. Qual é a sua meta esse ano? E aí, depois que a gente tem uma meta, tem uma coisa que a gente tem que dar uma blindada, tá? Uma blindada, que é a nossa agenda. Sim, como a Adri falou agora há pouco, vai ter momentos que a gente não vai em todos os eventos que a gente gostaria de ir, a gente não vai em todos os aniversários que existem na nossa família ou em todos os casamentos, é verdade, porque o foco tem que ser esse. O Henrique falou lá no palco, e pode parecer duro, pessoal, mas por algum tempo ele usou o termo de 5 anos, e eu acredito que tá certo. Em 5 anos, se você se dedicar muito, você pode transformar a sua vida completamente.
Só que se você fica o tempo todo, faz um pouquinho, estilo de vida, faz um pouquinho e deixa para fazer outra coisa, faz um pouquinho e vai fazer outra coisa, começa a buscar ferramentas diferentes, não tem assiduidade na mesma ferramenta, a gente se perde, tá bom? Então, primeira coisa é ter uma meta clara do que você quer. Segundo, blindar a sua agenda. O erro é a gente tentar encaixar o negócio na vida. Para mudar de nível, você encaixa a vida no negócio. Então, amanhã, 8 horas da manhã, o que que você vai estar fazendo? E às 9, o que que você vai estar fazendo? Você tem que definir isso para você ser produtivo. Então, para a gente entrar no método do DRD, primeira coisa, define a tua ferramenta. O que a gente trabalha de uma a duas ferramentas no máximo. Não dá para a gente tentar operar todas as ferramentas, fazer tudo. Ah, eu vou fazer o Hype Drink, o Clube de Nutrição, o Espaço Vida Saudável, a internet. Blá, blá, blá. Não. Define a sua ferramenta. Qual é a ferramenta que você acha que você tem mais facilidade de operar? Qual a ferramenta que você encontra, que você vê que você tem talento, que você vai bem? Qual que é? E tudo bem se você não pensou em nenhuma ainda, tá bom? Eu demorei muito tempo para encontrar a minha ferramenta, tá tudo certo, mas você tem que ver qual que são as suas. Dentre as ferramentas que a Herbalife oferece para nós, que tem várias, qual é a que você desempenha melhor? Escolheu? A primeira coisa, a gente tem que ter números claros e diários. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês e um documentozinho que chama Método de Operação Diário. Depois eu mando para o Cris e a gente compartilha aqui. Gente, método de operação diário na minha equipe tem nome, um nome carinhoso. Nós chamamos o método de operação diário de chefinho. Ele é o nosso chefinho. Aqui a gente não tem chefe. Aqui a gente tem chefe, que é aqui, ó, pessoal. Isso aqui é o método de operação diário. Você pode imprimir, eu recomendo que você imprima sim, para você ter clareza do que você tem que fazer todos os dias. Isso é muito importante, do que você tem que fazer todos os dias e que você possa mensurar aquilo que você está fazendo. Então, aqui a gente tem os dias do mês, com quantas pessoas eu falei naquele dia, quantos agendamentos de apresentações de produto e de negócio eu fiz, quantas mentorias, quantas indicações, quantos pontos de clientes novos, quantos pontos de clientes repetidores, de consultores, quantos pontos de volume pessoal, abri um shake, 25,75 vem para cá. Quantos pontos eu fiz no dia e quantos pontos eu fiz no mês. E aqui, uma coisa que a gente trabalha, meta do dia. Pessoal, se eu tenho isso claro, o que eu tenho que fazer todos os dias, não só é uma ferramenta que eu consigo acompanhar o meu desenvolvimento, mas eu também consigo ver aonde que eu tô falhando. Aonde eu tô falhando. Então, se eu, de repente, eu fiz muitas apresentações, mas eu não fiz nenhum cliente novo, talvez a minha apresentação precise de trabalho. Talvez eu precise rever a minha apresentação. Talvez eu esteja fazendo alguma coisa ali que não tá boa. Mas se eu tô fazendo, se eu tô tendo poucos agendamentos, se eu tô tendo poucos agendamentos para produto ou para negócio, eu tenho que ver a minha prospecção. Minha prospecção não tá indo bem. Então, o método de operação diário, ele também é um diagnóstico, é uma bússola de onde você precisa trabalhar e melhorar. Então, isso aqui é uma coisa que você pode adequar a qualquer método, a qualquer ferramenta que você vá usar. Porque isso, talvez você tenha que ajustar uma coluna ou outra, mas basicamente é isso daqui. Com quantas pessoas novas eu estou falando por dia, quantas pessoas eu estou conseguindo agendar, quantos novos clientes, quantos pontos de clientes repetidores e por assim e por aí vai. Então, MDO, método de operação diária, é a maneira como eu consigo mensurar o trabalho que eu estou fazendo e como eu consigo evoluir e melhorar naquilo que eu preciso, tá bom? Então, vamos lá. Então, dá seguimento. Aí a Thaís perguntou, Mário, alguma dica para quem não tem uma ferramenta ainda, escolher a melhor? Thaís, eu sentaria com o meu tabulador e conversaria sobre as ferramentas que tem disponível. O que que faz mais sentido para você hoje? O que que você gosta mais? O que que te atrai mais? Para mim, obviamente, é o Instagram. Eu adoro trabalhar com o Instagram, mas também estou operando o BBC. Então, eu já tenho as minhas duas ferramentas aqui.
o Instagram e o BBC. Então, vê o que faz mais sentido para você. E se precisar, é sempre bem-vindo uma conversa com o seu tabulador ou com o seu presidente upline, tá bom? Porque não tem ninguém mais afim que você cresça do que essa pessoa, tá bom? Sim, compartilha a planilha com o maior gosto, Amanda. Vou compartilhar aqui com o Cris e ele manda aqui para todo mundo, tá bom? BBC, cara, BBC é assim, eu tô realmente encantada. É o clube de nutrição que foi criado na Inglaterra. Gente, vocês não conhecem o BBC ainda? Nossa, que legal. Então, ó, quem quiser conhecer mais sobre o BBC, a gente tem reuniões que acontecem segunda-feira às 7 horas da noite. Mas eu recomendo primeiro de tudo que você assista os materiais que estão disponíveis no site da Inglaterra, da Herbalife, tá bom? Bom, vamos lá. E aí, pessoal, para a gente entrar no DRD, chegou uma época na minha história aqui, né, que eu tava com tanta coisa para fazer, as horas no dia estavam muito curtas, tá? E aí a gente sabe quando você sente que você não está dando conta de fazer tudo? E aí eu aprendi esse método, o DRD, que é descarregar, reunir e distribuir. Então, o que é descarregar, pessoal? Descarregar é você pegar tudo o que você tem que fazer, tudo, e colocar numa lista. Não vai dar para você fazer isso agora, mas escreve aí. Eu vou pegar tudo que eu tenho que fazer e vou colocar numa lista, beleza? Tudo, tudo mesmo. Suas tarefas como esposa, suas tarefas como dona de casa, como mãe, tudo ali. E, obviamente, suas tarefas como uma distribuidora, um distribuidor da Herbalife, tá? E eu vou passar para vocês, galera, o que é fundamental para ter sucesso como distribuidor da Herbalife, o que é fundamental. Número um, pessoal, alimentação. Ser produto do produto. A partir de hoje, todo mundo resultado novo. A partir de hoje, todo mundo fazendo um novo resultado, reforçando a maravilha que são os nossos produtos e o nosso protocolo, que funciona assim e é espetacular. Segundo, desenvolvimento pessoal, inegociável, que seja, como as meninas falaram, que seja leitura, mas que seja um livro, tá ótimo, mas tem que ter, porque isso aqui te ajuda a manter o evento perto de você. O evento é muito emocionante, mas ele passa em 72 horas. Então, se eu tenho ali 20 minutinhos de desenvolvimento pessoal, eu consigo manter a minha motivação mais forte, eu consigo en- endurecer a minha casca para eu conseguir ir mais longe, tá? Então, são os dois. Terceiro, sono de qualidade. Galera, peraí que o Joey quer sair aqui. Para quem fica horas e horas ali olhando só olhando tela de celular, ficar passando o Instagram, cuidem do sono de vocês. É fundamental para você estar bem para o dia seguinte, para você conseguir produzir. Quarto, atividade física. Galera, atividade física é parte da nossa companhia. Vocês viram o tanto que a Herbalife investiu aí, trazendo essa plataforma maravilhosa para todos os nossos clientes premium. Atividade física vai fazer maravilha por você, não só pela tua saúde, mas também pelo teu foco. Gente, isso é fundamental. Em seguida, treinamentos da Herbalife são inegociáveis. Então, a partir de hoje, faça chuva, faça sol, eu estarei em todos os STS da minha cidade. Em todos os STS. Abriu a venda de convites, eu vou ser a primeira a estar lá. Porque é isso que vai te dar força e resiliência para você passar esse ano inteiro. Então, é fundamental a gente estar com isso. Em seguida, a parte mais importante que não pode faltar: hora dourada da prospecção. Independente do que você vai fazer, do método de operação que você escolheu, tem que ter ali a sua hora da prospecção. Sem isso, galera, a gente não consegue fazer o negócio fluir. Em seguida, as apresentações de produto e as apresentações de negócio. São tarefas, assim como a gente agenda a hora para, sei lá, fazer a unha no salão. Eu agendo a hora, eu tento todos os dias ter pelo menos uma apresentação de produto e uma apresentação de negócio.
todos os dias. Esses são os números. Sabe quando a gente cresce? Quando a gente fica doidinho. Putz, meu Deus do céu, ó, fulano pediu mais um shake. Ai, eu preciso fazer mais pedido. Ai, meu Deus, meu estoque. Ai, meu Deus, deixa eu ver se eu tenho outro sabor e tal. É assim que a gente cresce. Com pedido diário, estoque virando diariamente, saindo para a rua, trabalhando com novos consultores todos os dias. Falando ainda de falando ainda de clientes, recompra, pessoal. Recompra. A cada 15 dias você numa ligação de vídeo ou numa reuniãozinha com teu cliente para a recompra. Cara, eu fico chocada o tanto de cliente que fica pelo caminho porque o consultor não entrou em contato com ele. Basicamente, o consultor ficou esperando que ele viesse. Não, a gente vai, a gente provoca. A gente provoca, tá bom? Então, recompra é fundamental. E, gente, recrutamento. Se eu não tiver uma ferramenta que contemple o recrutamento, eu nunca vou sair do lugar. Em algum momento na minha ferramenta, eu tenho que mostrar para o meu cliente o que é o nosso negócio, a oportunidade que é o nosso negócio. E não importa, gente, não importa se eu vou oferecer para ele ou se eu vou oferecer com aquele famoso quem você conhece. Mas em algum momento, o seu cliente tem que ser exposto a isso. Então, gente, se eu tenho, claro, todos os dias um momento para prospectar, um momento para fazer as apresentações, um momento para fazer a recompra, fazer o recrutamento, os treinamentos da Herbalife, treinamento de desenvolvimento pessoal, treino alimentação e sono de qualidade, eu cuidei da base. Eu cuidei da base, eu cuidei dos pilares, pessoal. Isso aqui eu também vou mandar no grupo aqui de uma maneira bem fácil para todo mundo ter. Essas são as prioridades. Depois que eu tomei conta disso, aí eu vou ver todo o resto. Pessoal, eu queria poder falar para vocês o quanto eu acho isso importante, porque é aí que a mágica acontece. É quando a gente faz todos os dias um pouquinho que a mágica acontece. Não tá num grande evento, não tá num grande treinamento, é eu sair do treinamento e eu fazer isso todos os dias. E quando eu tenho clareza daquilo que eu tenho que fazer todos os dias, pessoal, a mágica realmente acontece. Você não vai ter um momento de uau, é agora, tal, não sei o quê. Não, é um pouquinho todos os dias. Gente, mudar de vida dói. Mas a dor da disciplina é muito menor do que a dor do arrependimento de estar no mesmo lugar no FSL de outubro. Então, gente, abre o bloco de nota agora. Escreve quais são as 3 primeiras ações que você vai fazer amanhã. Se eu passei 12 anos como equipe mundial e consegui me qualificar presidente, todo mundo consegue. Então, eu não quero ver ninguém aqui nessa sala motivado apenas. Eu quero ver vocês ocupados. Eu quero abrir o Instagram de todos vocês que são meus amigos. Eu quero abrir o Instagram e ver vocês fazendo várias apresentações de negócio, fazendo várias degustações, fazendo várias festas shakes, fazendo vários posts de recrutamento, fazendo isso, porque é isso que coloca a gente em movimento. Então, gente, eu vou passar isso tudo organizado. A gente teve pouco tempo para passar, mas o negócio é o seguinte: não deixa o final de semana de liderança de janeiro de 2026 ser só mais um evento. Que esse seja de verdade o evento que vai mudar a sua vida. Lê tudo que você anotou, monta o seu plano com o seu patrocinador ou ou com o seu tabulador, se você preferir, porque o momento é agora. O momento é agora de todo mundo sair daqui com um plano claro. Vocês já têm as 10 tarefas que todo mundo tem que fazer. Eu acabei de passar aqui para vocês, vou passar escritinho. Vou passar o MDO para todo mundo ter o seu chefinho, tá bom? Amanda, distribuir e reunir. Que bom que você me lembrou. Depois que eu descarrego tudo, eu vou distribuir aquilo que eu posso distribuir. Nem tudo eu preciso fazer. Tem coisa que eu posso delegar. Aquilo que eu posso delegar, eu vou delegar. Quer ver um exemplo bom? Quer ver um exemplo bom? Limpa a casa. Limpa a casa, tem que fazer? Claro que tem que fazer. Senão, não vira. Mas eu posso delegar uma parte da limpeza da casa para minha família? Posso. Eu posso ver o quanto que eu ganharia em, sei lá, 1 hora de limpeza de casa e ver quanto que me custa eu ter alguém para limpar minha casa? Posso, posso sim.
Então é sobre isso, tá? E reunir é para você reunir em momentos específicos que você vai fazer. Então, vou só tomar um segundo. Dá uma olhada na minha agenda. Olha só, DRD na prática, galera. DRD na prática. Vou mostrar para vocês. Ó, isso aqui é a minha agenda semanal. Ó, vou mandar, ops, vou mostrar aqui, ó. Sei lá, aqui, ó. Tá vendo? Ó, 5:30 da manhã, desenvolvimento pessoal. Das 6:30 às 2 da tarde, clube de nutrição que eu tô operando. Aqui, ó, clientes agendados, coaches agendados aqui também, ó. Aqui eu tenho atendimento de cliente, gravação de receita da semana, tempo com o meu filho. Olha aqui, gente. Atividade física tá aqui. Recompra todos os dias, treinamentos do meu sistema local aqui. Então tá tudo planejado. Eu sei exatamente aonde eu vou estar em cada hora da minha semana e é por isso que eu tenho produtividade. E é isso que a gente quer que vocês tenham aqui, produtividade. Tá bom? E aí, pessoal, para finalizar, se você quer um livro para te fazer realmente ir para um próximo patamar de produtividade, o Celso colocou aqui. Produtividade para quem quer tempo, de um cara genial chamado Jerônimo Temel. Então, galera, me alonguei um pouquinho aqui porque acabei caindo, né? Peço desculpas, eu respeito muito o tempo de vocês, então desculpa por essa alongadinha, mas de coração eu não quero ver ninguém motivado. Eu quero ver novos pins e novas pessoas sentando nas mesas dos guests, dos milionários e dos presidentes. Que o final de semana de liderança não tenha sido só um evento, que seja o evento da virada, tá bom? Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Parabéns, Dri, parabéns, Pri, por toda a organização do evento. Eu não vejo a hora de assistir a Angélica Cruz em outubro e não vejo a hora de lotar o Panamá de tanta gente da Herbalife que vai estar lá na próxima extravaganza. Então, pessoal, um beijo enorme e a gente se vê no próximo final de semana de liderança, na extravaganza também, né? Tchau, galera!